vamos lá. Vamos tentar gravar essa porra, porque tá dando problema de codificação. Eu vou tentar a última vez, se não der. Vai ser um vídeo que eu vou encerrar pela metade aí, porque eu não tô afim de gravar o negócio de novo. Então vamos lá de novo. O que eu posso falar do dia de hoje? Foi um dia terrível, uma porcaria. Foi um dia que limpou minha conta, fiz 11 operações, perdi 11. Não perdi 11, mas perdi 8. 8 eu perdi, 3 foram break-even. Então, cara, não deu certo o negócio. Tentei fazer de todas as formas. E, cara, infelizmente, não consegui obter sucesso nessa porra. E é assim que é. Me deixa preocupado, porque eu operei o mercado lá fora e com volume financeiro, tudo funcionou. O setup funcionou muito bem. Aqui não. Aqui ele não funciona, nem no mini índice, nem no mini dólar. Eu lembro das pessoas que comentaram em alguns vídeos meus. O primeiro que eu falei, o cara é muito pessimista. De 10 operações, o cara disse que erra 7 no mini índice. E ele tenta fazer o melhor que ele pode nas 3. Ele já sabe que ele vai errar. O outro me disse que esse tipo de setup que eu tô tentando usar no Brasil não vai funcionar por causa do volume financeiro, porque lá tem uma disparidade muito grande do volume financeiro movimentado por dia. E aí isso aqui não dá certo. Eu tô começando a acreditar neles. Eu sou dos chatos, bem chato. Então eu vou tentar o máximo, sou aquariano, mas não tá legal. E um outro também falou que ele já perdeu 30% das economias dele da vida e ele não acredita que dá pra viver do day trade no Brasil. Vou te mostrar tudo o que aconteceu ou não aconteceu no mini dólar hoje, lixo. Vamos para as notícias. As notícias que nós temos são... deixa eu ver aqui que agora eu me perdi. Nós temos transações correntes, investimento estrangeiro direto, 8h30 da manhã, IPCA 15 às 9 horas da manhã. Temos o CPI. Por causa do problema do shutdown, parece que os caras estão tendo muito problema com a liberação dos dados, né? Mas parece que o CPI vai sair sim, amanhã 9h30. Eu não sei se o PMI vai sair. Mas o CPI vai, que é o grande termômetro da inflação dos caras. Venda de casas novas eu não sei também. 9h30 tem que prestar muita atenção. Essas foram as notícias. Vamos para os 60 minutos. Temos aqui os 60 minutos lindo, lustroso e radiante. Tá em momento de transição. Esse movimento não tá legal. Ele já tá fazendo isso há um baita tempo. Tá sendo um trouxa. Porque, por exemplo, hoje ele teve a confluência dos 3 tempos em que eu observo. 60 minutos diário e o intraday. Os 3 deram sinal da venda. Cara, não teve santo que fizesse essa porra vender hoje e nem comprar. E eu vou mostrar ali as operações que eu fiz, onde que saiu no break-even, mas isso aqui é violinada, isso aqui é violinada, isso aqui é violinada, isso aqui é violinada, isso aqui também é violinada, isso aqui também é violinada. Então o dólar tá muito estranho há muito tempo e hoje ele realmente bateu forte no tio. Sentido? 60 minutos? Bearish. Vai vender? Não sei. Ele não vende. Diário? Bearish. Vendeu? Bem difícil de fazer uma venda hoje. O range, vou mostrar depois, estava em 25 pontos o range do dia. 5 pontos tu não consegue ganhar dinheiro. Qualquer movimentação que ele fizer, tu não vai conseguir ganhar dinheiro. Tem um detalhe muito interessante sobre a volatilidade que eu vou falar depois. Chegou a ter 8 pontos de volatilidade. Cara, na tarde, tava marcando 2,6 de volatilidade, com um máximo de 4,3. Cara, isso é muito baixo. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Mas aqui, bearish. Canalzinho? Canalzinho lindo pra vender. Tá nos 50% ainda e caindo, né? Mas tenta vender nessa bosta pra tu ver. Não vende. Não vende, o cara toma uma baita violinada. Então vamos para os 5 mil ticks. Aí, ó. Desde o dia 20, aí, ó. Ele tá nessa enrolação. Ele tá nesse range, né? Esse range desde o dia 20. E esse aqui foi um range de hoje. Que limpou a conta desse tio. Vamos aproximar aqui essa questão do tocante desta pra gente ver o que aconteceu. Ou o que não aconteceu. E eu tentei fazer o melhor que eu pude. Tentei operar aqui. Aqui, isso. Tentei operar aqui, break-even. Tentei operar aqui, break-even. Tentei operar aqui, break-even. Tomei stop. Todos esses pontos. Aqui não, aqui na live eu mostro essa operação. Eu tava nela, andou 7,5 pontos. Coloquei no break-even, apostando que ele iria retestar um topo. Porra nenhuma. Uau! E eu tava no 0 a 0, porque ele ia me violinar, né? Porque aqui tava meu stop. Daqui eu puxei pra cá com meio ponto pra pagar os contratos. E ele me fechou. E daqui pra frente foi um inferno na terra. E foi isso. Entrou num range. O que fazer amanhã? Olha, cara, ele precisa se livrar disso. Eu fiz todo estudo, toda análise de rotação de pêndulo, de testes em VWAP e blá blá blá. Não funcionou. Nada funcionou. Ele não andava nem a volatilidade, ele voltava pra te violinar. Então, ele fazia um movimento, voltava pra violinar. Fazia outro movimento, voltava pra violinar. Fazia outro movimento, voltava pra violinar. Fazia outro movimento, voltava pra violinar. Mais outro, voltava. Mais outro, voltava. Mais outro, voltava. Outro, voltava. Outro. Isso aí é um batimentozinho cardíaco aí pra delírio. Os que gostam desse tipo de operação. E aí, assim, nos 60 minutos no tempo gráfico maior, mudou a característica do preço para virar vendedor. Aqui ele quebra a estrutura para seguir vendedor. Tava muito amarradão que ele fizesse isso, mas ele não fez. Após a primeira hora de pregão, perdeu o fundo, não rompeu o topo. Quando ele fez esse fundo aqui, eu fiquei um tempão tentando operar ele. Olha essa quantidade de fio.
Ele liberou o movimento, por isso que eu coloquei no break-even, né? Por isso que eu fiz a operação. Quando ele andou a volatilidade, eu botei no 0 a 0. Eu imaginei que, cara, se ele não perdeu mais o fundo e não vai mais rotacionar esse range aqui, agora a ideia é ele romper o topo e fazer aquela loucurada dele de balaio de gato, de empinar a motoca. Não fez. Então, observamos todas as possibilidades utilizando o choque BOS. Pode ver aqui, ó. No momento em que eu entrei, ele faz esse movimentinho aqui, vem um pouquinho mais embaixo, tenta romper o topo. Então, o que eu observei aqui? Nós tínhamos uma quebra de estrutura aqui, uma mudança da característica do preço. Tomamos a posição aqui, inclusive. Quando ele faz esse pullback, volta, eu abri a operação aqui e toma, voltou, me tirou no 0 a 0, foi mais alto ainda. Observamos o tempo gráfico de novo para mudar a característica do preço, a quebra da estrutura. Não estava confiando na compra por causa desse monte de fio. Ele muda a característica do preço aqui. Tomamos outra posição aqui. Ele veio, voltou e me tirou no 0 a 0 com as taxas pagas. Aqui eu deveria ter parado. Eu estava com aproximadamente 1 ponto de lucro. Desse 1 ponto, depois ele foi para 7 pontos. Várias operações de violinada aqui, fulminante. E finalizamos o dia aí com 38 pontos negativos. Sim, 38 pontos. Cara, pra tu fazer 38 pontos nesse inferno aqui, irmão, você tem que fazer chover diamante. Tem que fazer chover diamante. Ou seja, nós em outubro, infelizmente. E te dar real, nem sei se eu vou operar assim até o final de outubro. Vou pensar muito bem. Eu vou olhar com muita calma esse mercado aí, porque parou de funcionar. De novo, parou de funcionar. Eu já não tenho mais saída pra ele. Não tenho mais outras formas de tentar observar. Isso aqui foi o range do dia. Então, eu não tenho mais estômago para ficar buscando formas, né? Então, eu tenho uma calculadora que mostra o provável range do dia, né? Quando eu fiz a operação aqui, estava perfeito, né? Eu estava apostando isso aqui para um provável lucro disso aqui. Só que ele vai lá, né? Vai lá. Depois eu observei a rotação. Bom, então ele vai rotacionar, vou vender. Observei pela venda, tomei violinada. Observei pela compra, tomei violinada. Tentei vender, tomei violinada. Tentei comprar, tomei violinada no final do dia. Não funcionou, nada funcionou. Mas eu sei, de 2 a 3 dias no mês ele faz isso. Só que esse já é o 5º dia no mês que ele tá fazendo isso. Então, não tá divertido. Ele pode rotacionar esse pêndulo aqui? Pode. Ele vai rotacionar? Um pouco provável. Pra mim isso é um fundo. Ele vai dar um movimento em V, ele vai vir com tudo. Mas eu tô errando todas. Então, a ideia é observar um tempo maior pra ver o que ele vai fazer. Aqui ele mantém a quebra da estrutura pra continuar na venda. Aqui, se ele voltar daqui, isso é um pivô falso. E ele vai vir em V, vai fazer o tal do V-bottom. Ele vem... Ele samba na cara da sociedade, ele diz que ele vai cair, ele diz que ele vai subir, ele diz que ele vai cair, e ele faz assim, ó, uá! Não te permite entrada. É uma única entrada que tu vai ter que fazer ela cirúrgica para pegar um movimento de impacto, porque ele vai passar o dia inteiro empinando a motoca. Isso é o que eu imagino. Se ele vai fazer? Não sei. Uma força vendedora. A VWAP hoje me fudeu a vida, ele não soltava dela, ele ficava só sendo atraído para ela. E limpou a conta. Fazer, usa conceitos de choque BOS. Que está provado que não funcionou hoje, né? Mas conceitos de choque BOS, aplicando sempre essa mesma sequência, muda a característica do preço na sequência. A gente faz a quebra da estrutura para fazer uma entrada ali. É ali que mora o dinheiro bom. Aqui a gente tem um exemplo que foi o ponto que eu peguei, assim, o melhor, né? Foi a quebra da estrutura. Ele muda a característica do preço nesse ponto aqui. Onde que ele quebra a estrutura? Aqui. Aqui que eu fiz a entrada. Então eu esperei, eu tive toda a paciência. Depois de tomar 2 break-evens, eu tive a paciência de esperar o cara. Quando o cara chegou aqui, eu tomei a posição. Tomei algumas violinadas aqui. É verdade, foram 11 operações. Fazer 11 operações tem que ser um idiota por completo, mas eu sou. Então ele fez o pullbackzinho e empinou uma toca. Aqui o ideal seria aqui e tocar, aqui, tocar, aqui, tocar. E nós ia fazer um movimento fantástico de livro, lindo, para entrar pra história. Mas isso não acontece, é coincidente, só me fode e nunca me ajuda. Então, isso aqui é uma técnica de choque BOS. Pode aliar, se quiser, setups de Joseph James. Nesse caso aqui, por exemplo, aqui embaixo, ó, quando ele faz esse fundo, ele faz uma tentativa, duas tentativas falhadas, um stop aqui, e ele faz o movimento dele da volatilidade. Depois ele te violina e te stopa. Se tu não moveu o teu stop daqui pra cá, se tu não fechou aqui, é isso, tá? Quer aliar, setups de Joseph James? Observa aqui. Para um reverso, pullback, força, trap. É isso aí. Alia com choque BOS, porque só ele também não vai funcionar. Por aí já é só. Te peço cordialmente, se você gostou desse lixo aí que foi o dia de hoje e gostou do conhecimento que eu tentei passar aqui, quer tentar aplicar para ver se funciona? Atenção. Eu hoje, essas últimas 2 semanas, não recomendo. Recomendo mais uma análise melhor aqui. Como ninguém vê essa merda, eu tô fazendo isso aqui para ninguém, a não ser para mim e para 1 ou 2 familiares, que não vão operar essa porra mesmo. Atenção, cautela. Deixa eu testar mais um pouco essa bosta aqui, porque isso aqui tá uma bosta. Lá fora funciona, aqui não. Infelizmente não. Quase me classifiquei.
cara competiu com 10.190 pessoas, ficou na posição 1.770. Tá excelente? Não tá excelente, mas tá bom, né? Não tá ruim. Pro primeiro campeonato ficar em 1.770 de 10.190, usei essa técnica. Nua e crua, essa técnica. Mas aqui, infelizmente, não funciona direito. Nem no mini dólar, nem no mini índice. Tente a sorte, uma boa noite. Um bom final de semana. E semana que vem, amanhã tem live, né? Amanhã, meio-dia 25, eu vou mostrar aí se eu fiz alguma coisa. Não sei se eu vou fazer. E segunda-feira estamos aí. As projeções de terça-feira. E não sei se eu vou ter conta até lá. Eu sei que ele vai fazer um movimento. Eu garanto pra vocês. Ele vai fazer um movimento. Ele vai fazer um movimento de impacto altíssimo. Só que eu não sei se é pra baixo ou pra cima. Mas ele vai fazer. Ele vai fazer a mesma coisa que ele fez da outra vez ali. Ele vai entregar 100 pontos direcionais, 80 pontos direcionais. A gente não pode perder essa oportunidade. Boa noite.